Bom, na nossa aula de hoje, né, vamos falar de transformação de deformação, né? Então, segue ali a mesma linha, né, e raciocínio ali da transformação de tensões, né, na disciplina de resistência e materiais 1 que vocês estudaram. Então, o estado geral ali de deformação, né, que a gente vai estar estudando nessa nossa aula, né? Então, a gente vai escolher o quê? Um ponto num corpo, aonde a gente vai ter a combinação ali de três componentes de deformação normal, né? Aqui o é x, y e z, e três de cisalhamento. Né? O cisalhamento é o xy, xz e o yz. Certo? Então, essas seis componentes ali vai tender, né, a deformar ali cada face do elemento ali do material, certo? Então, né, ocorrem essas deformações que são as normais e as de cisalhamento. Então, a deformação plana, que é a que a gente vai estar estudando agora, né? Nesse caso, a gente não considera quem? O EZ, o XYZ e o XY, o YZ, né? O gama aqui, que são a normal em Z e os outros dois cisalhamento. Como a gente trabalha no plano, né? Pegando nosso plano XY, a gente vai ter apenas ó, a normal do EX, a normal aqui ó, em Y e o cisalhamento desse meu plano aqui XY, né? Então, que a gente vai estar ali trabalhando. Só que, né, se você observar, né, embora a gente tenha a deformação plana e a tensão plana, né, tem esses componentes, então os três componentes da tensão atuando no plano não necessariamente vai fazer com que a minha deformação seja plana e vice-versa. Isso por quê? Porque a gente tem, né, o efeito de Poisson atuando, né? Então, se o meu elemento ele está sofrendo aqui, ó, a minha tensão em x e y, que é tensões normais planas, ela não vai produzir apenas as deformações normais em x e y, mas também vai produzir quem? Uma deformação em z, que é o que? Devido, né, ali o coeficiente de Poisson e isso aqui, ó, esse dizer eu não tenho na minha deformação plana. Então, não é aquilo que a gente sabe. Eu tenho essas duas tensões, vai fazer ela se prolongar em x e em y, né? Também vai fazer com que afete ali a deformação em z, né? Isso ali, né? Não posso analisar, né? Considerar se eu tenho apenas tensões planas, então vou ter deformações planas? Não. Né? Ao menos que o nosso coeficiente de Poisson seja zero. Né? Então, vai ocorrer ali, né, as duas simultaneamente. Então, né, as considerações gerais aí da transformação do nosso plano, né? Então a gente vai estar analisando ali o nosso eixo x e y, né? E essa nossa transformação, né, vai ter o que? Estabelecer equações que a gente vai ter futuramente e vão ser determinadas através das componentes de x' e y', né, da deformação normal, né, e da de cisalhamento daquele ponto. Então eu tenho o meu plano aqui, ó, ele vai sofrer aqui, ó, a minha deformação aqui, ó, em x normal, a de y normal e aqui, né, o cisalhamento. Então, só que o meu x' e y', né, que a gente vai determinar ali através das nossas equações, ela vai ter o que? Uma rotação aonde a gente considera o meu x' para o y, o meu x para o meu x', né, positivo o nosso sinal aqui de convenção no sentido anti-horário, beleza? Então, né, aqui atenção em relação a isso quando a gente tem essa nossa variação para visualizar como que ficaria, né, após aquele carregamento ali, né, as nossas deformações ficaria aquele nosso elemento. Bom,
Então, a deformação normal e cisalhamento, a gente tem aqui ó, o nosso ângulo θ, sentido anti-horário, considerando ele ali no positivo, e vamos estar aqui ó, alongando o nosso elemento da reta dx. Então, se eu tenho aqui ó, o meu dx' aqui, né, eu vou ter o que? Esse meu dx, se esse minha reta x', o dx é quem? dx' cosseno de θ, que é o ângulo. E o y, que é esse aqui de cima, o meu dy é dy' seno de θ. Beleza? Então, para a gente o que? Ver a deformação normal positiva que a gente vai ter, né, da nossa reta dx, a gente tem o que aqui, ó, né, um alongamento aqui, ó, né, em x, que é o meu, a deformação normal é x vezes aqui esse meu dx. Então, quem que eu tenho aqui, ó, pegando essa minha direção, eu vou ter aqui, ó, o outro aqui, que é quem aqui, ó, o meu é x dx seno de θ, que é perpendicular a esse meu é x dx cosseno de θ. Certo? Que aqui, né, eu tenho aqui, ó, como fosse fazendo, né, rebatimento aqui dessa minha linha. Beleza? Então, o nosso dx' aqui, ó, da nossa reta aqui, que a gente vai ter o alongamento dele, né? Que é quem, ó? Esse nosso elementozinho aqui, ó. Ele tá marcado aqui de verde, ele é quem, ó? É o x dx cosseno de θ. Beleza? Então esse aqui é o de x, aqui seria aqui a componente aqui na direção dx' e o azul do y'. E igual vai ocorrer agora aqui, ó, para a gente analisar aqui a nossa reta ó, dy. Né? Então aqui, ó, quem que é a deformação no dy? É a deformação do o alongamento, né? O EY dy, certo? Aí agora eu tenho aqui, ó, essa minha componente verde aqui, ó, é essa mesma aqui que eu tenho na direção do dx, linha. E aqui, ó, ela vai ser o que, ó? Paralela ao meu y', né? Então esse verdinho aqui, ó, paralela ao meu x', é pro meu x', e esse o y', e esse na direção do dy. Então, a mesma forma, ó, aqui é o ângulo θ, né? Trabalhando com o ângulo, aqui é o mesmo θ, aqui o θ. Então, a gente vai ter, ó, né? Marcado aqui, ó, a nossa deformação. Então, esse aqui é quem? É y dy cosseno de θ, e esse é y dy seno de θ. Então, esse verdinho aqui é quem? Ó? É o meu dx', né? Mas avaliando aqui o meu eixo y, certo? Então, o meu dx' aqui, ó, tem um alongamento de quem aqui, ó? De y dy seno de θ. E, né, agora colocando ali, ó, a posição dx ali fixa, né? E analisando a deformação que a gente vai ter ali no plano, né, a gente vai ter quem? Essa deformação aqui, ó, é o gama xy dy. Né? Pegando aqui, analisando nessa ponta aqui, ó, como se eu tenho aqui esse meu cisalhamento. Então esse gama, como se fosse um ângulo ali, né, um pedaço bem pequeno. Então, como que eu determino ali um comprimento, né? É esse ângulo mesmo, por ser bem pequeno, vezes ali o comprimento que tem o raio, né? No caso aqui o raio é o nosso dy, por isso que ficou essa valor aqui, né? A mais do dy, diferente do outro, né? Que era multiplicando o EX com dx, o EY com dy, né? Mas aqui, ó, ele está em outra posição, que é porque é como se fosse essa circunferência. Meu dy é o raio, né? E o gama ali é a direção. Então, dessa forma aqui, ó, eu tenho isso aqui, ó, que é na direção x, né, que a gente vai estar tendo. Aí aqui o verdinho, ó, é na direção x', e o azulzinho aqui do y'. Então, né,
quem que a gente tem aqui, ó, que é o meu dx, né, para essa situação de cisalhamento. O meu dx' aqui, o alongamento dele é esse aqui, ó, o cisalhamento xy, né, dy cosseno de θ, que é ele aqui. Então, esses três alongamentos que a gente achou aqui do dx, ó, pro dx, dy e aqui o gama xy, né? A gente vai fazer o quê? Somando os três, a gente vai ter a resultante do meu dx', né? Todos estão na direção dx, então posso somar tranquilamente, né? Então eu tenho do meu primeiro elemento, ali o segundo, e esse terceiro que nós mostramos aqui, ó, né? O é x dx cosseno de θ, é y dy cosseno de θ e o gama xy dy cosseno de θ. Então, a deformação normal ao longo da reta, né, ali, ó, que a gente achou aqui, ó, o meu dx', ele é quem? Ó? É o meu x' sobre essa meu alongamento aqui resultante, né, que a gente achou, sobre o dx. Então, como, né, vocês já estudaram isso aqui, né, em resistência dos materiais 1, né? Não preciso explicar da onde que a gente tem aqui essa equação aqui da deformação. Então, a gente vai vir o que, ó? Trabalhando com ela, ó, isso aqui vai substituir o que? Eu vou substituir o meu x, né, vezes o dx'. Só que o meu dx', a gente sabe aqui, ó, né, consegue trabalhar com ele aqui em função do dx ou do dy. Então, trabalhando ali, a gente vai chegar nessa nossa equação. Beleza? Fazendo a mesma coisa agora, né? Determinando aqui, ó, quem que é, quem a gente pegou, quem que é o dx', o dy' para cada um deles aqui, ó, que a gente determinou aqui também em azul, né? Substituindo, a gente acha também, ó, quem que é esse nosso alongamento. Beleza? Observe que devido aos sentidos, né, alguns vão ser negativos. Então, né, pelo cisalhamento que a gente tem aqui, ó, a equação da deformação aqui, para a gente determinar, né, aqui a deformação de cisalhamento, a gente sabe o que, ó, que considerando primeiro o nosso dx' que a gente já achou anteriormente, definido pelo ângulo alfa, né, o alfa é quem? É a deformação aqui, ó, que a gente vai ter do y, né, sobre o dx. Certo? Lembrando ali, né, como é muito pequeno, então a gente não trabalha com ele ali como cosseno, tangente, né? Então é o valor do ângulo ali apenas. Então, como a gente já tem esse alongamento e o valor aqui do dx, né? Substituindo aqui, a gente acha a nossa equação do alfa, certo? E a minha reta do dy gira em torno do meu beta. Né? Já o meu dx gerou ali no alfa, né? Então vai o que? Substituindo ali para análise semelhante ao anterior, né? Aonde a gente vai ter, ó, o nosso alfa vai ser o beta, só que os nossos ângulos aqui, ó, o θ vai ser quem? Θ mais 90, né? Então a gente vai substituir aqui, ó, dentro, né, dessa mesma equação, aonde que eu tinha esse θ, vai ser o θ mais 90, beleza? Que é o nosso valor ali. Então, usando identidades ali da trigonometria também, trabalhando a nossa equação, a gente chega na nossa equação aqui do beta e o elemento ali está sujeito a uma deformação por cisalhamento orientado em x', y' e beta, né, que tem direção oposta ao alfa, né, como a gente visualiza aqui. Então, esse nosso cisalhamento aqui, ó, ele é quem? Ó? É o alfa menos o beta. Tendo aqui, ó, nossa equação de beta, a nossa equação de alfa, substituindo aqui, a gente chega nessa nossa equação aqui do x', y' aqui, da deformação do cisalhamento. Então, com essas, né, equações, né, que nós temos aqui, ajustando elas ali, ó, usando algumas identidades naquelas equações, a gente chega a essas três, né?
a minha deformação normal aqui, ó, na direção de x, na direção de y, e a deformação aqui de cisalhamento, né? Então, que a gente vai ter aqui, então, o nosso ângulo alfa, as normais, né? Que são essas duas aqui, ó. O meu dx', né? Que a gente vai ter ele aqui nessa direção de x', o meu dy, que a gente tem aqui, ó, na direção do EY, e aqui o cisalhamento, né? Que é esse, né, ângulo aqui que vai ter, que é o cisalhamento ali sobre 2. Então, né, aqui a gente chegou ali nessas equações, mas para ajustar ali melhor, né, quem que são as nossas deformações principais, deformações normais, né? Então, a deformação do elemento ali, né, assim como nas tensões, a gente chega a essas deformações ali normais sem o cisalhamento, né? Que é essa nossa situação. Então, a gente vai o que, ó, poder encontrar aqui, ó, quem que são as duas tensões principais, né? Através aqui, ó, da nossa equação. E qual que é esse ângulo aqui, ó, θ, que ela rotacionou para as normais, né? Então, eu vou ter o que? Essa rotação que eu vou ter apenas as tensões ali principais. É esse ângulo aqui, ó, que é o θP, né? O θ da deformação principal. E para o cisalhamento máximo no plano, né? Então, aqui, ó, essa rotação, né? Quem tem aqui, ó, do nosso θ, eu vou ser o que, ó? Esse θS aqui, né? Do cisalhamento, né? S ou C, que aí depende ali do tempo que você está utilizando no português ou no inglês, né? E a deformação máxima ali, ó, de cisalhamento no plano, né, é através aqui dessa equação. Só que aqui a gente tem também, né, uma pequena ali, né, deformação, né, vai ter ali a deformação normal média, né, que é em cima das outras duas ali que a gente tem. Beleza? Então, aqui, né, são os principais, né? Depois, nas outras aulas, vai ver outros métodos ali para a gente estar solucionando, mas aqui, através das equações, observem que tem muita similaridade aí com a transformação de tensões. Então, olha aqui esse exemplo. Um elemento, né, diferencial de material, em um ponto sujeito à deformação, em x 500, em y menos 300, né? E aqui o cisalhamento 200, né? 10 a menos 6 ali, né? O micro, que tende a distorcer o material. Então, determine as deformações equivalentes que agem sobre o elemento, orientando a um ponto de a 30 graus no sentido horário, em relação à posição original. Então a gente sabe, eu tenho aqui o X, ó, eu tenho aqui o Y, e a gente tem aqui, ó, o cisalhamento. Então 30 graus no sentido horário, o meu X e Y ali, né, linha, viria para cá, ó, né? Teria aqui, seria esse meu ângulo aqui, né, que é o θ de 30 graus, né? Esse aqui é o nosso X', e esse aqui, né, que seria ali o Y'. Então, nós temos lá, né, que nós vimos para determinar, né, os nossos problemas de transformação, as equações do deformação ali, ó, do EX', do EY' e o cisalhamento ali, né, X', Y' dividido por 2. Então, como a gente considera positivo no sentido anti-horário, e nesse problema ele é o que? Horário, então o nosso θ de 30 é menos 30, né? Então a gente tem os nossos dados de E, que é deformação em X e em Y e o cisalhamento, sabemos o ângulo de θ, a gente consegue determinar ali os três, né? Então, aqui para o EX, aqui para o Y' e aqui, né? Só lembrando que é dividido por 2, né? O cisalhamento. Beleza? Então, no Y', pessoal, aqui a gente usou lá o que a gente já trabalhou,
Mas a gente poderia ter utilizado, botamos menos 30, utilizando essa equação. Mas a gente também poderia ter utilizado para obter o y' a equação do x', certo? Só que se eu fosse utilizar a mesma do x', o meu θ agora não iria ser o que? 30. Eu teria que utilizar ele com 60, que ele seria no anti-horário, né? Positivo aqui, ó, que a gente achar quem que é o elemento aqui dessa direção, que é ser o menos 30 mais 90, né? Então, somente o que? Substituindo, né? Ao invés disso aqui do x', vai vir o y', e o θ, que ao invés de ser menos 30, vai ser o que? 60. Beleza? Que acharia lá o mesmo, né, ó, valor que nós encontramos. Então, dessa forma, o nosso elemento vai tender a distorcer para essa situação. Ó. Então, observa, aqui era o x e aqui o y, né? Que tinha o normal dele aqui. Então, como é 30, ele ia vir aqui, ó, sofrer essa deformação aqui no EX, essa aqui do EY e essa aqui do cisalhamento. Olha aqui um outro exemplo, né? Onde ele tem os valores aqui, ó, né? São diferentes desses, mas ele me dá o EX, o EY e o cisalhamento. E ele quer agora, nesse caso, o que? As deformações principais e a orientação. Então, ó, a orientação aqui, ó, da principal, né, que a gente tem, vai achar aqui, ó, o 2θ da principal é menos 8, né? Pegando ele ali, ó, com 180, vai dar aqui também 171,2. Como é duas vezes, o nosso θ vai ser o que, ó? Menos 4,14 e 85,9. Né? Então, que é essa situação. O x' 4,14 e o y', né, 85 aqui, 0,9. E as principais, né, que é aqui, ó, da nossa equação que a gente determinou, tendo ali os valores, a gente consegue, ó, como é mais ou menos, uma vai ser 203 e a outra menos 335. Então, as deformações principais que a gente achou é essa aqui. Só que a gente pode saber, opa, para determinar qual dessas duas deformações, né, especificamente, distorceu na direção de x', né, para esse ângulo aqui, ó, né, porque a gente tem duas, o E1 e o E2, né, ali. Então, basta o que? A gente jogar aqui, ó, utilizar quem é a nossa equação do EX lá, aquela anterior, né, linha, jogar o nosso valor de θ que a gente vai chegar. Então, a gente acha, ó, ela aqui, ó, que é o de menos 353, que é a principal 2 que nós chamamos ali. E, né, nosso terceiro e último exemplo, né, me deu aqui, ó, as deformações normais e a de cisalhamento, e ele quer agora quem? A deformação de cisalhamento máximo, né, e a orientação desse plano. Então, ó, da mesma forma, a gente já tem lá, né, já mostramos ali a equação para orientação do cisalhamento, né? Então a gente vai ter, ó, que é o 2θ aqui, vai dar 81,72 mais 180, que é 261,72. Então o θ é 40,9 e 131. Então essa é a orientação, né? Então observa, no nosso exemplo anterior, aqui ele era o que, ó, 4,14 que tinha. Então, essa orientação que a gente tem de cisalhamento, ela está o quê? Ó, a 45 graus. Né? Então, se a gente tem, ó, vem para, arredondou ali, né, que deve 4,2, 40,90. Né? Então, a gente consegue ali, né, porque são as mesmas, né, deformações aqui, né, que utilizou, é o mesmo problema. E o cisalhamento máximo que a gente tem, né, a gente calculando aqui, entrando com os dados que nós temos normais de cisalhamento, a gente chega a ele. E qual que é o sinal? Né? Então, como a gente achou esse nosso ângulo aqui, a orientação, né,
Então, obtido em cima desse primeiro, a gente determina ali, né, que esse nosso cisalhamento aqui vai ser positivo para esse nosso ponto aqui do ângulo. E qual é a nossa tensão média, né, que a gente vai ter ali? Então, as normais, né, média, a gente determina ela aqui através da equação. Então, essas deformações ali, né, vai que é o cisalhamento ali máximo e a média. Então, vai tender, ó, ver que o caso anterior, né, eu peguei ali, transformei tudo em normais. Agora não, é pro cisalhamento ali máximo e aonde eu vou ter essa normal média, né, ó, que é a mesma, ó, a normal média é a mesma que eu tenho no Y, é a mesma que eu tenho no X. Só que aí aqui eu tenho o meu cisalhamento máximo.